Na próxima sexta-feira, Shabbat que fica entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Lembrando que Yom Kippur será no outro domingo à noite e na segunda o dia inteiro. Neilá, depois na segunda a partir das 5 horas da tarde. Enfim, na sexta-feira entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, completam-se 23 anos do falecimento de um dos maiores poetas israelenses, Yehuda Amichai, de abençoada memória, que tem no seu nome Yehuda, gratidão, ligação com o povo judeu, Amichai, o meu povo vive. Nada mais significativo do que a gente trazer Israel para dentro da nossa tefilá, nós que vivemos fora de Israel, homenageando esse que tão bem traduz a relação entre judaísmo e Israel e uma visão humanista e de esperança na paz. Amichai, entre tantos poemas, tem um inspirado na passagem bíblica que nós lemos justamente nesse Rosh Hashanah, no segundo dia de Rosh Hashanah. O poema se chama O Verdadeiro Herói da Akedah, o verdadeiro herói do momento do sacrifício, ou do quase sacrifício de Isaac. Então, uma parte do poema diz assim: o verdadeiro herói da Akedah foi o carneiro, que não sabia do pacto entre terceiros. Era como se ele se oferecesse para morrer no lugar de Isaac, e por isso eu quero cantar para ele uma oração em memória. É intrigante que justamente em Rosh Hashanah, quando desejamos que todo mundo seja inscrito no livro da vida, acompanhemos Abrão, um pai, o nosso primeiro patriarca, quase sacrificando o próprio filho. Quando a gente vem aqui na Betel, nos Shabbatot, e a gente vê tanta criança, quando a gente chega aqui na sinagoga e temos bebês de colo, quando a gente tem pais e mães felizes e orgulhosos dos seus filhos que estão crescendo, é muito difícil a gente imaginar que no dia em que a gente pretende ser inscrito no livro da vida, a gente esteja falando de um pai que recebe uma ordem de Deus para sacrificar o seu filho, e o que ele faz? Ele vai lá e faz todos os movimentos para realmente sacrificá-lo. E a gente entender por que a gente até hoje ainda lê essa passagem nesse momento. Dizem alguns midrashim, algumas histórias rabínicas, que se na Torá Isaac de fato sobreviveu, na vida real ele efetivamente foi morto pelo seu pai. E assim que soube da morte do filho, a sua mãe, Sara, teve uma parada cardíaca e morreu. Se a gente for ver na Torá, onde que os rabinos se inspiram ou imaginam essa situação? Porque a próxima parashá na Torá é Hayei Sará, que fala justamente sobre a morte de Sara. E por que a tradição judaica então traz uma situação limite como essa, justamente para um dia em que nós deveríamos afirmar a nossa identidade judaica e o nosso compromisso por mantermos-nos judeus por mais um ano e passarmos as nossas mensagens adiante? Não seria importante termos um texto mais otimista, um texto que pudesse ressaltar a nossa judeidade? Um texto que pudesse falar da união da família e não da destruição de uma família? Como nada é por acaso, quando eu pensava justamente nesse tema, poucos dias antes de Rosh Hashanah, eu recebi um livro do Davi Beracha, que é diretor, é secretário da União do Judaísmo Reformista para a América Latina, de uma rabina francesa chamada Delphine Horviller. O livro se chama Viver com os Nossos Mortos. Em um dos relatos, são 11 ou 12 relatos que tem nesse livro, de uma rabina que acompanha pessoas enlutadas. Em um desses relatos, a rabina conta que lhe foi pedido para conversar com um menino cujo irmão, que se chamava justamente Isaac, tinha acabado de falecer. O texto é lindo, mas como vocês podem imaginar, é muito triste. Porque é sempre muito triste quando a gente sabe da morte de um menino ou de uma menina. Sobre os pais que passam por isso, a rabina escreve, abre aspas, o luto lhes diz que eles agora vivem fora do mundo. A morte de uma criança os condena a um exílio
numa terra que ninguém pode visitar. Na medida em que eu leio o texto da minha colega francesa, eu me lembro de Abraão caminhando por 3 dias e 3 noites ao lado do seu filho, de Isaac, em direção ao local de sacrifício. O pai sabe para onde vai. O filho não sabe. Ele pergunta para o seu pai, pai, eu tenho aqui a madeira, eu tenho como acendê-la, eu tenho tudo o que eu preciso. Aonde é que está o carneiro do sacrifício? E aí, o pai, que sabe quem é o sacrificado, diz, Deus proverá. Quantas vezes os pais sabem para onde a doença de um filho o está levando, mas o filho não. E eles caminham juntos em silêncio. Quando eu li isso, eu suspirei fundo e também fiquei em silêncio. A rabina conta que em francês não existe nenhuma palavra que denomine um pai ou uma mãe enlutados. Em português, não sei se há, se vocês sabem, mas eu não sei. Eu não conheço nenhuma palavra que diga, que denomine um pai ou uma mãe enlutados pela perda de um filho. Mas em hebraico, justamente em hebraico existe. Shakul, Mishpachah Shkulah, uma família da qual o filho ou a filha foi arrancado dela. Diz a rabina, como a uva é arrancada do galho da videira. Talvez porque Israel, nos últimos anos, tem essa experiência tão forte, infelizmente, de pais que perdem filhos na guerra, defendendo o nosso país, no exército, em situações muitas vezes indignas, em situações muitas vezes onde eles não gostariam de estar. E esses jovens morrem, essas jovens morrem. Então, em Israel se criou uma palavra para pais que perderam filhos contra o que a gente imagina que deveria ser o ritmo da natureza. Na história que a rabina nos conta, a criança, o irmão de Isaac, diz para ela, rabina, eu preciso saber para onde meu irmão Isaac foi. Para o céu ou para a terra? Porque na história, ele fala, eu fico confuso. Tem rezas que dizem que ele foi para o céu, mas meus pais estão me dizendo se eu devo ir ou não para o local do enterro, onde vão enterrá-lo na terra. Para onde meu irmão foi? Para o céu ou para a terra? Ou para lugar nenhum? Em lugares limite como esse, quando ninguém sabe onde está, o rabino deve estar junto. A comunidade deve estar junto. Eu pensei muitas vezes em trazer esse tema para vocês, mas eu acho que é importante, porque o Roberto, por exemplo, me perguntou pouco antes, rabino, como a gente faz para trazer para as pessoas a reflexão sobre por que é importante ainda sermos judeus nos dias atuais? Por que é importante? Um dos motivos pelos quais é muito importante é porque nós vivemos em comunidade. E um dos motivos de viver em comunidade é porque muitas vezes pessoas que cresceram com os mesmos valores que os nossos precisam ter a gente por perto. Então ser judeu não é simplesmente acreditar num Deus único, isso qualquer um pode acreditar. Ser judeu é estar junto nos momentos que precisam da gente. No momento que filhos perdem os pais, nós devemos estar juntos. Agora, isso é o básico, isso não sei como se chamaria assim, isso é o mínimo que a gente deveria fazer como pessoas. Agora, quando pais perdem filhos, como judeus, espera-se mais da gente. Nós temos que estar juntos. Sejam crianças, sejam adultos, soldados, soldadas em Israel, morrendo muitas vezes sem saber por quê. Então, nesse momento, quando esse rapaz, esse menino pergunta para a rabina, eu quero saber onde é que está meu irmão. A rabina também escuta, na sua tradição, a pergunta que Deus fez para Caim. Caim, cadê seu irmão? E ele diz, sou eu o guardião do meu irmão? Eu tenho obrigação de saber onde está meu irmão? Por quê? Claro que temos obrigação. Aqui o objetivo de sermos judeus, nós somos todos irmãos e irmãs. Nós temos o compromisso de
estar juntos nos momentos mais difíceis, assim como, claro, nas alegrias e no bar mitzvah, mesmo quando não somos convidados, como diz o filme do Adam Sandler. Seguindo, a rabina esperava a pergunta: tem vida após a morte? Uma pergunta que já me foi feita várias vezes, justamente nesses momentos. Rabino, tem algum livro que fale sobre vida após a morte? A gente acredita nisso? Honestamente, eu já li vários livros sobre o tema, e eu, para ser honesto com vocês nesse Rosh Hashanah, eu vou dizer, eu não sei. Eu não sei se tem vida após a morte. Só que essa não é uma resposta boa, principalmente para alguém que está enlutado e acabou de perder alguém. Então, a pergunta que eu me faço, que eu faço para vocês, como judeus, como judias, é: como nós podemos ajudar pais e mães, irmãos e irmãs, para que eles tenham vida após a morte de alguém da família deles, após a morte, principalmente, de alguém mais jovem na nossa família. Essa é uma obrigação nossa como judeus, é de estarmos presentes, é de fazer, como disse Abrão, Hineni, nós estamos aqui. Um medo profundo assombra quem perde um ente querido. Pode ser que a alma do meu irmão ou da minha irmã, ou mesmo do meu pai, da minha mãe, de um irmão, de uma irmã, tenha ido para algum lugar de sofrimento depois da sua morte física. A tradição judaica fala do Sheol, que outras tradições traduzem como purgatório, como um lugar onde vamos expurgar os nossos pecados e transgressões antes de a alma subir para o céu. Mas a rabina Delfine, como boa rabina, faz um exercício intelectual / espiritual e ressignifica a palavra, porque é isso que nós fazemos. A gente pega a Torá e quando a gente não entende a Torá, a gente tenta ler de uma outra forma. Talvez por isso a psicologia se inspirou tanto no judaísmo. Sheol vem da mesma raiz da palavra She'elah. She'elah é pergunta. Lish'ol, perguntar em hebraico, também pode querer dizer para, como se fosse para o inferno. Mas não é para o inferno, é ao contrário, é pergunte, vamos tentar esclarecer. Para a pessoa que morreu, essa pergunta é uma pergunta que não faz mais sentido, ela fica em aberto. Então quem tem que se resolver com a questão do Sheol não é quem morreu foi para um bom lugar. Quem tem que resolver essa história somos nós que estamos vivos. E a gente precisa escolher um caminho. A gente vai achar que essa pessoa foi para um mau lugar ou que essa pessoa foi para um bom lugar. Eu gostaria de realmente pensar que essa pessoa foi para um bom lugar e aí me questionar que lugar é esse. E aí para isso a gente vai se reunir para estudar. Na Torá, Isaac sobreviveu porque foi salvo por um anjo. Na vida real, o pequeno Isaac, do relato da rabina, morreu. Nenhum anjo o salvou. Em Rosh Hashanah, nós desejamos que todos sejam inscritos no livro da vida. Mas caso isso não aconteça com alguém da nossa família, que nós tenhamos a nossa comunidade, os nossos amigos e o rabino, para nos consolar, nos confortar e para estar junto, para estar do lado, para dizer Hineni. Se nenhum anjo salvar a vida de quem amamos, que possamos preservá-la na memória e multiplicar atos de boas ações em sua homenagem. Porque o Isaac da vida real permanecerá vivo somente através das nossas boas ações que realizarmos enquanto nós vivermos, lembrando dele ou lembrando dela. É isso. Shana Tová, que isso não passe com ninguém, mas quando passar, que cada um de nós aqui assuma a sua responsabilidade judaica de estar junto com seu irmão e com a sua irmã judeus. Shana Tová.